O Sr. Ministro foi reitor da Universidade de Cabo Verde, é um académico e também nesse sentido, de facto, a sua reflexão é importante para nós. Muito obrigada, Sr. Ministro. Passo-lhe de imediato a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar particularmente a Sra. Presidente do Instituto de Camões, o Sr. Secretário Executivo da CPLP, Srs. Embaixadores e todos aqueles a quem o protocolo manda referenciar, mas uma saudação muito especial aos conferencistas, aos professores e aos alunos. Não posso começar a minha intervenção neste fórum sem antes agradecer à professora Ana Paula Laborinho um honroso e não menos amável convite que me dirigiu. Convite reforçado pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, tornando-o assim indeclinável, apesar da pressão da agenda me propender ao contrário. Diria a brincar, é claro, que me senti intimado. Na verdade, o que o demoveu a vir foi a consciência cívica e política de que cuidar da língua portuguesa, refletindo sobre a sua trajetória passada, as suas perspectivas na nova ordem linguística do século XXI, é cuidar dos interesses duradouros dos nossos povos, daquilo que determinará, em parte ou menos, as margens de manobra e as chances de sucesso das novas gerações de cabo-verdianos, angolanos, brasileiros, bissau-guineenses, portugueses, timorenses, no fluente e líquido tempo da globalização. Quem possui a pretensão de influenciar o estatuto e a posição relativa de uma língua no sistema mundial tem de ter os olhos postos no horizonte, tem de traçar as linhas de rumo, mas igualmente, e quero sublinhar isso, tem de saber contornar os obstáculos de percurso e, como diria um poeta da margem de lá do Atlântico, porque tem sempre pedra no meio do caminho, porque, de contrário, não se sabendo contornar as pedras, a viagem é uma promessa incumprida. E mesmo, permitam-me forçar a língua, às vezes tem de ser, a viagem é uma promessa incumprível. Consintam-me, ainda em jeito de preâmbulo, em cerimónia não de adeus, mas de chegada, digamos assim, saudar com muita morabeza esta segunda conferência sobre o futuro da língua portuguesa no sistema mundial, felicitar os seus promotores e participantes, assim como homenagear a Conferência de Brasília, que nos trouxe até cá, louvar os esforços empreendedores do ILP, do Observatório da Língua Portuguesa e outras organizações, e agradecer à organização desta conferência a oportunidade que me dá, eu, que sequer sou especialista em matéria da língua, de poder ainda assim partilhar convosco algumas reflexões e posicionamentos sobre as estratégias de desenvolvimento da língua portuguesa à luz dos desafios da globalização. A globalização, sabemos-lo, é um movimento inexorável do nosso tempo e ignorá-la, ou mesmo minimizá-la, como às vezes pretendem alguns, é um comportamento anacrónico cuja eficácia é equivalente à defesa da avestruz. Devemos estar conscientes de que ela, a globalização, gera oportunidades, mas também contém ameaças, que cria centralidades da mesma forma que gera perifericidades, despoleta a emergência de novas lideranças, assim como engendra subalternidades. Frequentemente divide os atores em presença em globalizadores e globalizados. A questão a que não nos podemos furtar é de saber, em primeiro lugar, onde estamos nós neste processo e, em segundo, talvez mais importante, onde queremos estar. O pressuposto de partida é de que a nossa posição enquanto comunidade linguística, enquanto comunidade multinacional constituída na base de um ativo querer partilhar e valorizar um património linguístico comum, depende muito, mas muito, da nossa própria ação. Digo isso, que poderia em outras circunstâncias parecer uma lapaliçada, passa a banalidade de expressão, simplesmente porque a miúde atores se desculpam com o macrodeterminismo das forças mundiais, com a conspiração dos donos do mundo e outras do género, para se remeterem à inatividade e ao conformismo. Convocar um fórum para pensar as estratégias da afirmação do português no sistema mundial tem já subjacente e embutida a magnitude da nossa ambição e a negação de qualquer conformismo ou fatalidade face à situação atual. Isso é bom,
por abrir desde logo um fosso tenso e fértil entre o presente vivido e o futuro almejado. É deste fosso, é deste gap, perdoem-me o anglicismo, que nasce a energia criativa e empreendedora suficientes para impulsionarmos o processo de implementação deste projeto da afirmação mundial da língua portuguesa. Os observadores deste processo, nós os lusófonos somos particularmente autocríticos e céticos, dizem-nos que o X da questão, que o ponto nevrálgico que decide da credibilidade ou não da ambição que nutrimos, da sua viabilidade ou não, se situa prioritariamente não ao nível da formulação, mas sim ao das estratégias de operacionalização, ao do comprometimento dos atores. Quer isto dizer que o ponto sensível não está nas cimeras, nem nos colóquios, mas no após e nos intervalos entre cimeras e colóquios. Talvez o ponto crítico da ponte entre as intenções de inscrever o português como língua de trabalho nas organizações internacionais, como um dos principais idiomas da produção científica e de inovação, enquanto uma das fontes mais dinâmicas da expressão das economias criativas, e o estado em que nos encontramos hoje, em que 250 milhões de falantes estão longe de ter o peso equivalente na ciência, na inovação, na economia criativa e no empreendedorismo, seja o que se pode chamar de inteligência executiva e cooperativa. Por outras palavras, o que um poeta apelidaria de saber encurtar a distância entre a intenção e o gesto. A dimensão da nossa ambição, expressa já em documentos de referência, pretende tornar a língua portuguesa, partilhada que é por 8 países, por inúmeras comunidades espalhadas pelo mundo, numa formidável geografia de dispersão diaspórica, atrativa e atraente aos falantes não nativos. Fazer com que os detentores de outras línguas reconheçam que vale a pena, que compensa aprender o português. Ou seja, a ambição é de ganhar a concorrência no mercado de segundas e terceiras línguas. Diga-se de passagem, meus senhores, que a realização de tais desiderata exige a construção de um espaço cada vez mais claro, com menos ambiguidade possível, de forte convergência de visão e mais afinada ainda cooperação na ação entre as partes implicadas. A empresa que nos propusemos, desde a conferência anterior, implica, pois, cooperação, liderança, governança, assim como negociação permanente sob a pena de ser elevado o custo da oportunidade perdida. A questão-chave permanente, que reclama uma gestão hábil, mas constante, é de como mobilizar e criar uma interação virtuosa entre diversos nós de um suposto nós lusófono. Ou seja, como concatenar os diferentes universos ou pluriversos, nós, os falantes em graus e matizes diversas da língua portuguesa, nós, os Estados lusófonos, em fases díspares de desenvolvimento, imersos em blocos regionais diferentes, nós, os membros de inúmeras comunidades diaspóricas, vivendo nos 5 continentes, a questão, dizia-vos, como articular esta diversidade para projetar o português nos próximos tempos enquanto língua planetária. Como fazer desta diversidade de atores uma riqueza e nunca fraqueza. Estes são, com certeza, enormes retos que temos pela frente. A questão importante, porque creio que o peso da língua portuguesa poderá vir a ter, que o peso que a língua portuguesa poderá vir a ter no sistema mundial, depende da densidade dos programas cooperativos de que ela for objeto no interior do próprio espaço lusófono. Uma língua portuguesa com forte presença e dinamismo no espaço mundial requer antes, como pré-condição, a construção de um espaço plano e pleno, marcada por uma governança de elevada qualidade. Trata-se de um requisito incontornável, na ausência do qual a pretensão da afirmação mundial não passa de uma fuga em frente, puramente retórica. Desde logo, devemos salientar que a viabilização de uma ação política de impacto mundial implica a ação concertada de vários governos soberanos, que devem estar na disposição para que as coisas deem certo e não venhamos a cair no pantanoso pântano do laxismo e do ceticismo, a atribuir a este desiderato o grau de prioridade equivalente às suas possibilidades, a consentir esforços também correspondentes com as disponibilidades. Afinal, acreditamos ou não
que, ao darmos passos em direção à projeção da língua portuguesa no espaço lusófono e mundial, estamos a fazer um investimento de alto retorno. Refiro-me ao retorno político, ao retorno educativo, last but not least, ao próprio retorno económico. Sem esse comprometimento básico e fundante, criando a corresponsabilidade entre Estados, estaremos a aprofundar o fosso entre as declarações e os processos. Num cenário assim, os planos, os programas, as instituições criadas para os implementar perderão a eficácia, moral e credibilidade. Todos os adiamentos serão justificados em nome de outras prioridades. Todos os incumprimentos explicados em nome de rotinas burocráticas. Ficaremos na impossibilidade sequer de avaliar a nossa própria ação. Alvin Toffler escreveu que a diferença entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, entre vencedores e perdedores, não deixa de ser também a desigual capacidade em agarrar o tempo, aproveitar as oportunidades. Por outras palavras, que a diferença, afinal, é entre rápidos e lentos. Todos os documentos de política produzidos desde 1996 para cá e passíveis de serem escrutinados apontam claramente para a ambição de redignificar a língua portuguesa, subscrita que foi pelos Estados. Pretendeu-se, no mínimo, traduzir em importância literária, científica, política, económica, o inegável peso demográfico do universo lusófono. Teremos sido lentos no arranque, é verdade, mas não agora. Porque agora queremos, na nova ordem linguística do século XXI, um lugar digno de centralidade para a língua portuguesa. Uma língua projetária e capaz de projetar nações e culturas que se expressam por ela. Tal pretensão não pode ser vã e socialmente credível. Para ser socialmente credível, impõe-nos, no entanto, construir rapidamente uma nova e mais intensa ainda, relação interestatal, assim como com a comunidade linguística. Mas também uma nova relação com o tempo, tanto com o passado como com o futuro. A constituição plena da nossa comunidade implica que resolvamos, ou menos que façamos boa gestão dos diferentes históricos resultantes da relação entre povos que formam a comunidade lusófona. Em muitas sociedades, a língua portuguesa está ligada à memória, e é preciso dizê-lo, da escravatura, do colonialismo, do etnocentrismo, do desprezo por expressões culturais locais. Não nos esqueçamos, a língua portuguesa foi a língua do patrão, do roceiro, do administrador do posto, do cobrador de imposto, do professor de uma escola que inferiorizava os meninos que tinham outras línguas maternas e estavam proibidas de as usar. Ela estava ligada a tudo aquilo que se pode chamar, a falta de melhor, aparelhos ideológicos do Estado imperial colonial. Acontece, porém, que os dominados apropriaram-se da língua de Fernão Mendes Pinto, fazendo a sua, aclimatando-a a novas regiões, confrontando-a com outras línguas, moldando-a umas vezes, criolizando as outras. Assim, a própria luta pela emancipação, que se iniciou quer no Brasil, quer em África, é verdade com temporalidades bem diversas, com a afirmação das elites crioulas do Império, utilizou a língua portuguesa como via de reivindicação das diferenças e especificidades relativamente ao centro imperial. Processo que não constituiu senão a antecâmara da reivindicação da autonomia e depois da própria independência. A apropriação da língua portuguesa pelos povos do Sul, maiormente pelas suas elites, impediu o perigo, em certas circunstâncias, não meramente conjectural ou improvável, de se deitar fora o bebê com a água do banho. Tais elites viram nela, a língua portuguesa, um instrumento de protesto jornalístico e literário contra os excessos da ordem colonial e depois um instrumento da criação de cadeia de solidariedade política que unia o Império ao contrário, por baixo, ou seja, do ponto de vista dos contestatários. Não foi na e através da língua portuguesa que os inconfidentes brasileiros conspiraram contra o Império e, ao serem deportados para as colónias africanas, levaram as sementes do inconformismo. Não foi através da língua portuguesa que Amílcar Cabral, Mário Pinto de Andrade, Agostinho Neto, Alda Espírito Santo, Marcelino dos Santos e tantos outros criaram movimentos unitários na própria capital do Império. Foi ainda na língua portuguesa que homens como Eugênio Tavares, patrono da cultura cabo-verdiana, Luís Lopes Vasconcelos ou Baltazar Lopes da Silva
ou Jorge Barbosa, protestaram contra a discriminação, contra as leis de exceção feitas para as colónias, mesmo perante o ideário de ruptura, deixando cair em definitivo a esperança reformista para o Império Colonial, não admira que Amílcar Cabral dissuadisse, como fez, a ideia espontânea de incluir a língua portuguesa no pacote da herança colonial a ser rejeitado. Cabral afirmou, e passo a citá-lo, a língua não é a prova de mais nada, senão um instrumento para os homens se relacionarem uns com os outros. É um instrumento e um meio para falar, para exprimir as realidades da vida e do mundo, para concluir que a língua portuguesa é a melhor herança do colonialismo. Com as independências, os Estados nascentes queriam uma língua que permitisse a unidade nacional, que potenciasse a administração pública, que desse acesso à modernidade e facilitasse o desenvolvimento das relações internacionais com outros e novos Estados. Assim adotaram o português, mas, em nome destes valores e conveniências supracitadas, estariam, por certo, a trair o espírito emancipatório que os fundou, se abrissem mão da promoção das línguas nacionais, seja o crioulo cabo-verdiano, seja o tétum, seja o quimbundo ou outras. Se sacrificassem no altar da unidade nacional, da busca de ganhos de uma língua com potencialidades universais, as línguas maternas de uma parte importante dos seus cidadãos. Daí, a lusofonia, para ser mobilizadora a Sul, ter de estabelecer um pacto de uma relação, diria, ecológica e ética. As duas coisas parecem ser sinónimas, preservadora da diversidade com as línguas nacionais. Isto é um adquirido político hoje. Ao conquistá-lo, estes Estados deixam de conceber a relação entre a língua portuguesa e outras línguas nacionais como sendo uma relação de soma nula. Curioso é que os novos Estados das nações antes colonizadas por Portugal, ao mesmo tempo que sentem a necessidade de desenvolver políticas de preservação e dinamização das diferentes línguas nacionais, avançando para elas com propostas de regras para a escrita, de utilização das mesmas em campanhas de alfabetização de adultos, institucionalizando-as nos programas de comunicação social e no exercício parlamentar, dinâmica tendente em extremo à oficialização, reconhecem igualmente que precisam alargar o ensino do português, tornando a língua de inclusão social e não um instrumento de reprodução das desigualdades. Democratizar a aprendizagem do português é preciso nas nossas sociedades. Cada vez mais se reconhece em tais sociedades de que o não relançamento do ensino da língua de Camões com nova identidade e em novas bases didáticas e metodológicas beneficiam os filhos da elite urbana, burocrática e escolarizada e penaliza os outros. Com isso, trava-se, ou menos diminui-se, o ritmo de alargamento das classes médias, condicionando as nossas possibilidades futuras de afirmação como nações e economias competitivas e dinâmicas no mundo global. Mas um novo ensino do português requer, desde logo, duas atitudes. Uma, a da aceitação de que, nos nossos casos, existem outras línguas em presença e que a aprendizagem do português tem de levar isso em conta, tem de tirar disso consequências pedagógicas, políticas efetivas. Outra, que a democratização da aprendizagem bem-sucedida da língua de Camões requer o recurso à inovação pedagógica, às metodologias mais dinâmicas, porque já não se trata, como no passado, de formar pequenas elites, dotadas, como nos ensinou Pierre Bourdieu, de elevar o capital cultural familiar, mas sim de formar um novo perfil de cidadania. Já não se trata, dizia-vos, de uma escola que ridiculariza e humilha os alunos que trazem para a língua de Camões e para a sala de aula acentuações das línguas maternas, nem de uma escola que se preocupa tão somente com o ensinar, porque isso de aprender seria já lá com os alunos. Uma escola que se demite da responsabilidade pelo insucesso escolar e culpa e pune as vítimas. Uma nova forma de ensinar e aprender o português é uma exigência reclamada pelo ideário da escola inclusiva e da cidadania alargada e plena. Aqui é preciso apelar à intervenção de um dos atores incontornáveis da governança de uma língua portuguesa a caminho da densificação do espaço lusófono e da sua formação planetária, as universidades. Estamos todos persuadidos de que os governos são, por si só, insuficientes para densificar as relações cooperativas no interior do espaço lusófono ou mesmo para projetarem sozinhos a nossa língua mais além. Da mesma forma que constitui convicção cada vez mais ampla de que uma abordagem
topo base não dá conta dos múltiplos desafios. São necessárias geometrias que sejam variáveis e mais complexas de atores. As universidades perfilam-se hoje como atores-chave, a começar para protagonizarem uma cooperação pan-lusófona, tendo por objetivo a formação inicial e continuada de professores, porque é reconhecido que é este nível, e mais do que qualquer outro, que se mudam, qualificando-os os sistemas de ensino nacionais. Falo da formação de professores, do pré-escolar ao ensino superior, passando evidentemente pela educação de jovens e adultos. Isso exige cooperação alargada. O Portal do Professor, uma excelente iniciativa saída da Conferência de Brasília, é um caso disso. Nos tempos que correm, tirando o partido de novas tecnologias de comunicação, de dados e voz da nossa época, há que lançar mão de universidades abertas dos nossos países, as existentes e as em vias de existir, para criarmos uma entidade federada, feita de unidades reunidas, do tipo Universidade Aberta de Língua Portuguesa, que seria um espaço de cooperação internacional e interuniversitária. Logo, privilegiado de trocas de experiência, entidade essa com vocação para realizar cursos à distância, utilizando as melhores práticas registadas entre nós. Mesmo para os alunos universitários, urge cada vez mais que as universidades de nossos países, de forma concertada e cooperativa e solidária, concebam e disponibilizem materiais didáticos digitais de grande qualidade. Que trabalhemos com mais afinco ainda o conceito de REA, Recursos Educativos Abertos, inspirando-nos no que vem fazendo, por exemplo, a Khan Academy, assim como também nos Massive Courses Online. Tomando de empréstimo a metáfora de Friedman, diria que isso é que dá corpo ao ideário de um espaço lusófono plano, no interior do qual a informação e o conhecimento circulam fluente e livremente, reduzindo as assimetrias educativas. Ponho o foco na educação, não por qualquer outra razão, porque o desempenho económico dos países passa hoje, mais do que nunca, decisivamente pela capacidade dos mesmos absorverem e criarem conhecimento, evitarem o desperdício do capital humano sob a forma de insucesso e abandono do processo formativo e elevarem o nível médio das competências da população ativa. Ora, nos nossos países, quer nos PALOP, quer no Brasil ou mesmo em Portugal, a aprendizagem da língua portuguesa é um fator crítico do sucesso escolar. Trata-se de um saber condicionador dos demais, pois nele situam-se algumas competências aprendentes, como a de raciocínio lógico, de interpretação, de expressão verbal e escrita, que condicionam ou potenciam a aprendizagem dos outros saberes. Se eu estiver a passar o tempo, diga. Ninguém duvida que o ensino superior, mais concretamente a formação avançada e a ciência, sejam a nova riqueza das nações. E que o poder científico, no nosso tempo, corre sério risco de se concentrar a sua expressão em poucas línguas, para não dizer em pouquíssimas línguas, com vantagens evidentes para os falantes destas e desvantagens não menos evidentes para os demais. Assim sendo, fazendo jus à ambição de projetar a nossa língua comum no sistema mundial e tirando partido das potencialidades das TIC, temos de ir mais além no esforço de disponibilização e partilha da produção científica elaborada no espaço lusófono, propiciando às diferentes comunidades científicas nacionais da CPLP o conhecimento recíproco da ciência em português. Iniciativas como a RECAP portuguesa, a OASIS brasileira, o Portal do Conhecimento cabo-verdiano, para só falar das que conheço melhor, são peças importantes de um futuro necessário, urgente, portal integrado de pesquisa em língua portuguesa a constituir. Todos sabemos quão importante e potenciador é o acesso à produção científica para o take-off dos países. Perdoem-me o anglicismo. A Associação das Universidades de Língua Portuguesa, cuja articulação hoje mais estreita com a CPLP aplaudimos, por lúcida e estratégica, é a instituição vocacionada para liderar o movimento de repositórios de língua portuguesa. Repescando ainda a nevrálgica questão do conhecimento, esta língua, que é pátria global de todos nós, para se globalizar, precisa de pôr ainda mais acento na ciência,
na tecnologia, articulando instituições nacionais provedoras de fundos para a ciência, alavancando programas de mobilidade de cientistas, publicando editais, incentivando projetos conjuntos de investigação e, por esta via, alavancar a produção científica. O que quer e o que pode esta língua? Interpelou-nos um dia o cantor brasileiro Caetano Veloso. Pode ela consciencializar-se do seu valor de expressão e da sua capacidade de suscitar adesão e de sedução e ousar como língua da ciência, instituir programas de iniciação científica, de mobilidade estudantil, como aqui referido, encontros periódicos de editores de publicações, plataformas que respondem às repetidas questões. Que ciência se faz hoje na lusofonia? Quem são os nossos cientistas? Como trabalham? O que investigam? Que resultados obtêm? Que laços colaborativos desenvolvem no âmbito da nossa comunidade linguística? O discurso científico, sendo importante meio da expansão da língua, também será um meio estratégico para o nosso posicionamento no quadro da globalização. Neste sentido, torna-se Mistério um quadro de esforço conjugado de tradução do manancial de obras científicas globais para a língua portuguesa e a tradução para outras línguas congêneres dos trabalhos científicos dos nossos investigadores. Não são menos oportuna a concepção e a implementação de uma política coordenada de leitura pública através de referentes bibliotecários, de centros de documentação e informação, de base de dados e afins, política que possa promover o resgate do diário da enciclopédia lusófona, incorporando o que fora a enciclopédia portuguesa, a enciclopédia brasileira e dos protoprojetos dos demais países lusófonos. Trata, sem dúvida, de um instrumental crucial para a afirmação do poder da nossa língua. Tal construto não poderá ser feito de forma isolada e de maneira nacional por parte dos integrantes desta comunidade. Antes, pelo contrário, ela é só passível de ser realizada de forma cooperativa e integrada. É preciso ir mais além, tentar fronteiras nunca antes ousadas, acrescentando às conquistas na comunicação digital novas vitórias. Dizem-nos que a língua portuguesa é a quinta mais usada na internet e a terceira nas redes sociais. Uma parte importante das indústrias criativas tem base na cultura, na história e na língua. Aposta na criatividade narrativa, literária e figurativa, ligada à concessão de produtos multimédia para novos dispositivos eletrónicos móveis, dispositivos cuja chegada veio alterar em definitivo o nosso cotidiano, abre um oceano de oportunidades valorizantes da nossa língua. Isso tanto no aspecto simbólico quanto econômico. Já que este texto se elegeu em grande medida a partir de reptos, bem como de busca de desafios que batem à porta desta língua, não será despiciente sugerir, num primeiro momento, o reforço ainda maior do intercâmbio sistemático entre diferentes instituições dos nossos países concernentes à promoção da língua portuguesa, como o Instituto Camões, o Instituto Machado de Assis, as instituições comunitárias e supranacionais como o ILP, as organizações da sociedade civil como o Observatório de Língua Portuguesa, na configuração de uma frente maior para o desenho conceptual e estratégico, com metas bem delineadas e execuíveis, e um horizonte temporal bem marcado para concretizarmos, assim, a divisa literária, como foi aquela que marcou uma geração de literatos cabo-verdianos, a da nova largada para esta língua. Também a língua para lançarmos novas naus para edificar desta forma, com o humanismo democrático, novos mundos ao mundo. Herdeiros de um legado histórico largamente comum, podemos e temos a obrigação de dar um novo futuro ao nosso passado. Instituindo uma cooperação mais forte entre diferentes arquivos nacionais, arquivos históricos nacionais, coordenando os seus respectivos esforços de digitalização e disponibilização de documentação via web. Assim procedendo, estaremos a potenciar as nossas historiografias nacionais, que se esclarecem mutuamente devido a laços históricos existentes entre as antigas colónias do Velho Império. Estaremos também a potenciar investigações conjuntas e transnacionais acerca da experiência histórica que conformou as nossas sociedades. Ao reunirmos neste evento, que sendo sobre a causa e a coisa da língua portuguesa, estaremos a valorizar
não apenas o legado cultural e linguístico, sublinhando a sua trajetória histórica, mas também, tendo em conta os desafios do presente, a concretizar, densificando os fluxos de cooperação no espaço lusófono, o ideário da comunidade, de cuja concretização depende, a nosso ver, a credibilidade da pretensão da afirmação mundial da nossa língua. Ou seja, é preciso globalizar, sim, antes o espaço lusófono, torná-lo uma comunidade dinâmica e interatuante, com sentido do futuro, para que a nossa afirmação no espaço mundial seja execuível, sustentável e frutífera. E mais não digo, desejando boa e frutífera conferência de Lisboa. Sr. Ministro, julgo que agradeço-lhe em nome de todos a excelente palestra que nos fez pensar e que traça muitos caminhos para aquilo que deve ser o plano de ação de Lisboa. Julgo que o silêncio da sala durante toda a sua palestra é bem ilustrativo do interesse muito grande com que seguimos tudo aquilo que nos disse. Muito obrigada. Muito obrigada também a todos por termos aqui estado muito para além da hora de almoço. O Sr. Secretário de Estado chegou, nem tivemos oportunidade de o cumprimentar, mas agradeço naturalmente a todos e seguem-se as várias sessões que mostram que a língua portuguesa continua a ser o nosso desafio. Muito obrigada. Fantástico. Oh, mas foi fantástico. Nós queríamos ainda ouvir o resto. Peço desculpa. Eu sei.